Depois de algumas semanas em silêncio, Bolsonaro voltou ao noticiário em um retorno triunfal de polêmicas. A campanha no Twitter foi uma das maiores da história dos embates virtuais do bolsonarismo. Reuniu artistas, humoristas, jornalistas, opinadores, na verdade, reuniu todo mundo. E ultrapassou as fronteiras de esquerda ou direita. Foi uma campanha massiva que mostrou em análises de algoritmo o que se confirmava cada vez mais. O bolsonarismo é uma bolha, mas o anti-bolsonarismo não é uma bolha. A pergunta que fizeram pra ele é bem clara. Presidente Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz? Quem suscitou a campanha foi o próprio Bolsonaro. Irritado com a pergunta, Bolsonaro respondeu que estava com vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Seus defensores alegaram que ele ouviu outra coisa. Que passava um rapaz que o convidou a ver a feirinha lá de Brasília e ele teria supostamente ouvido algo sobre sua filhinha na cadeia. A desculpa não convence. Caso realmente fosse isso, o presidente deveria pedir desculpas em público, principalmente a classe jornalística, afinal, ele é quem ouviu mal. Na verdade, como todo mundo viu, dizer que ouviu outra coisa foi mais uma desculpa para justificar sua ação, ao invés de uma desculpa pela ação em si. Prova disso é que logo em seguida ele reforçou a agressividade, chamando os jornalistas de bundões e disse que eles teriam a maior chance de morrer com Covid. Não é exatamente a postura de alguém que estava arrependido, né? Mas na verdade o presidente não está preocupado, porque a estabilidade da popularidade dele permite uma certa tranquilidade. Como o menino Ney, Bolsonaro joga fácil, ainda assim, os fatos estão aí. E vamos lembrar então nosso espectador de alguns dos fatos. Prestem atenção nessa lista nada exaustiva e nada completa das suspeitas de maracutaias envolvendo Queiroz, rachadinhas, Bolsonaro e milicianos. A fantástica fábrica de chocolates. Flávio e o sócio Alexandre Santini adquiriram uma loja da Copenhagen por R$800 mil. Comparando os valores creditados na conta da empresa e o faturamento indicado pela administração do shopping, o MP descobriu uma diferença de 25%. É R$1,6 milhão. E de onde veio esse dinheiro? Além disso, os depósitos em espécie corresponderam a 37,5% do faturamento total, quando eles costumam girar em torno de 20%. Meio estranho, né? Pois é. Gasparzinho, o fantasminha camarada. Para não dizer que só os funcionários dele eram fantasmas, o próprio Flávio Bolsonaro foi funcionário fantasma na Câmara dos Deputados entre 2000 e 2002. Flávio fazia faculdade de Direito presencial e um estágio no Rio de Janeiro, mas tinha ao mesmo tempo um cargo de 40 horas em Brasília como assistente técnico da liderança do PPB, o partido do seu pai na época. E você achando que só Deus é onipresente. Gasparzinho 2. Com inveja do irmão, Carlos Bolsonaro tem os seus próprios funcionários fantasmas. Entre 2002 e 2003, no primeiro mandato, Carluxo supostamente empregou funcionários que não moravam na cidade, nem no estado. O MPRJ ouviu 8 pessoas, entre alguns deles servidores idosos que sequer moravam no estado do Rio de Janeiro, mas eram funcionários de Carlos Bolsonaro. E como é possível? Pois é. A morte de Adriano da Nóbrega trouxe algumas suspeitas. O notório miliciano teve a mãe e a esposa empregadas no gabinete de Flávio Bolsonaro. Será que ele não sabia que Adriano era miliciano? Jair e Flávio posaram na foto de aniversário dos PMs Alan e Alex Rodrigues. O problema é que ambos foram investigados na Operação Quarto Elemento, que investiga a formação de quadrilhas. O tio da Michele Bolsonaro, João Batista Ferreira, foi um dos militares presos na Operação Horus, que investiga justamente milícias. Quantas coincidências, né? E finalmente chegamos nela, Michele Bolsonaro. Famosa pelo discurso em Libras na posse do seu marido, também ficou famosa por outros atributos. E não é a beleza. São os 89 mil que o Queiroz lhe deu. Presidente Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Até hoje nós não sabemos. E para justificar, Jair disse que devia 40 mil a Queiroz. Ele escolheu mal o número na desculpa, pois as movimentações avultavam em quase 90 mil reais. Um pequeno erro de 120%. Apesar desses fatos e de muitos outros pelo mesmo estilo,
As pesquisas mostram um presidente indo muito bem com a opinião pública. E no dia 14, a pesquisa do Datafolha mostrou um Bolsonaro faceiro, surfando a onda do auxílio emergencial. Primeiro, a aprovação subiu de 32% para 37%, e a reprovação, por sua vez, caiu de 44% para 34%. Esse foi o melhor resultado do presidente desde o início do seu mandato. O impeachment, por enquanto, virou peça morta. O fundamento da subida, obviamente, é o auxílio emergencial, dado que as faixas de eleitorado mais expressivas que passaram a apoiá-lo são os mais beneficiados pelo auxílio: jovens, pessoas sem renda, pessoas mais pobres ou com menos escolaridade. Enquanto isso, a classe média sai das fileiras. E o que é mais típico na presidência do Bolsonaro senão o descumprimento absolutamente sistemático de todas as promessas da sua campanha? Com Moro fora do governo, COAF no Banco Central, o lobby de Flávio contra a PEC da segunda instância e um toma lá da cá com o mais fisiológico centrão, Bolsonaro abandonou de vez qualquer tipo de luta anticorrupção. Os minions que ainda defendem o presidente nessa base realmente estão em negação. A guerra cultural. O único fruto da guerra cultural de Bolsonaro até hoje são as nomeações de olavetes duvidosos para instituições culturais nacionais. Dante Mantovani, Roberto Alvim e Sérgio Camargo são alguns dos casos mais notórios. O rock and roll do capeta, a paródia de Goebbels e a contemporizações sobre a escravidão foram as 3 maiores polêmicas da guerra cultural. A esquerda retraiu no campo cultural? A renovação clássica da educação brasileira começou? Não. O que tivemos nesse campo? Absolutamente nada de relevante ou sequer positivo. Privatizações e a economia liberal. Após a reforma da Previdência, que foi passado, mais ou menos, mas era uma pauta já estabelecida pelo governo Temer, então não era nem original das mãos de Bolsonaro. O que nós vimos foi uma equipe econômica paralisada. Todas as privatizações anunciadas ficaram apenas no papel. Inclusive, Salim Matar deixou o governo. A reforma administrativa ficou para o futuro. A tributária, quem sabe um dia. O que vemos mesmo é um programa de obras públicas e injeção de recursos na economia. Delfim Neto, é você? Os 3 pontos aqui foram escolhidos por uma razão. Eles ilustram a teoria do nosso querido mestre dos magos, Renan Santos, que ele vai começar inclusive a expor no seu curso na plataforma Academia MBL. A teoria explica a dinâmica dos acontecimentos de 2013 até 2018. Bolsonaro se colocou na intersecção dos 3 grandes projetos ou utopias da classe média brasileira, que são a utopia da ordem, Olavo de Carvalho, militares, civilização ocidental, etc, etc. A do progresso, liberais e seus ramos, privatizações, etc. E da moralidade, que é o combate à corrupção, a continuação da Lava Jato, entre outras coisas. O resultado final, que já percebido por todos, é: ele traiu as 3 utopias. Ele não realizou nenhum projeto delas e hoje se apoia no velho assistencialismo de sempre. Por comparação, nenhum presidente anterior descumpriu tantas e tão diretamente todas as promessas de sua campanha. Collor operou a reabertura da economia brasileira, a caça aos marajás. Depois, caiu por um plano Collor extremamente ineficaz e pelo famoso caso de corrupção envolvendo o Fiat Elba. Mas algumas promessas ele efetivamente cumpriu. Itamar Franco, por exemplo, talvez o melhor presidente desde a redemocratização, bancou politicamente o Plano Real e tendo avocado uma equipe muito preparada de técnicos e políticos. Saudoso tempo de Gustavo Franco, Pércio Arida e FHC. Tirou o país da irracionalidade financeira dos vários planos falhos anteriores e depois a FHC criou os fundamentos jurídicos da ordem econômica que Lula herdou. A lei de responsabilidade fiscal, manutenção do tripé macroeconômico, entre outras coisas. Lula fez o Brasil crescer, de forma instável, certo? Mas tivemos picos de 10% do PIB, baixo desemprego, subida nas reservas e efetiva melhoria de vida, que seria largamente desfeita por Dilma. Temer, por sua vez, aprovou a PEC do teto e quase aprovou a reforma da Previdência se não fosse pelo complô Joesley Janot Globo. Nesse sentido, há uma semelhança notável entre Bolsonaro e Dilma, e quem os aproxima tem uma baita intuição política. Mas ainda assim, a sargentona estocadora de vento fez o PAC. E Bolsonaro? Fica aí a dúvida. Esse ficheiro será um dos últimos no YouTube. Breve nós faremos nossos ficheiros na própria plataforma da Academia MBL, abordando temas mais complexos e de longa duração. E o que você quer saber? O que quer ver em um ficheiro do MBL? Escreva aí nos seus comentários, deixe sua sugestão e nós levaremos em conta as melhores delas. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do ficheiro de hoje. Deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e até a próxima. Um abraço.